Prezados e prezadas, cordiais saudações. Eu sou Manuel Namba, estudante angolano do curso de licenciatura em Pedagogia e sou bacharel em Humanidade pela Universidade Unilab no estado do Ceará. Estamos aqui para debruçar em torno da educação em Angola, voltado então à educação, ou seja, à política educacional. Esse estudo ele parte então pelas políticas de educação educativas em Angola, fazendo um estudo comparativo da formação de professores no período pós-independência e pós-paz. Estudo este, então, que foi orientado pelo estudante mestrando em Ciências Sociais José Manuel Mussunda da Silva, tendo como participantes Manuel Namba, estudante de Pedagogia, a estudante de Letras e Língua Portuguesa Jandira Miguel Dallas e a estudante Doneta Francisco Antônio do curso de Bacharelado em Administração Pública. Adentrando então assim na temática introdutória, vamos perceber que as políticas educativas em Angola são criadas pelo Estado e após a independência de 1975, o governo velou pela formação de cidadão por meio da educação escolar, a fim de reconstruir o país. Assim, viu-se então a necessidade de se formar o cidadão a partir da qualificação de quadros docentes. Portanto, então, esse estudo visa analisar as políticas educativas voltadas à formação do professor no período de 75 a 2020. A formação de professor é a condição sine qua non que capacita os docentes com o intuito de formar os alunos, pois acredita-se que um professor mal formado ele pode destruir uma nação, ou seja, a sociedade. Porquanto é importante a vontade política de quem detém o poder, a fim de olhar a educação como solução para o desenvolvimento do país. Em Angola, as grandes reflexões nas mídias e da sociedade civil recaem sobre a fraca capacitação dos professores e nos relatos percebeu-se que existem profissionais da educação com bastante debilidade, sem formação continuada e sem agregação pedagógica. Bom, nesse sentido, nós podemos refletir quanto é debilitada a formação em Angola, principalmente partindo das políticas educativas e a fragmentação da implementação dessas políticas públicas que somente está nos papéis e partindo pela prática, elas deixam de existir na sua generalidade. No entanto, frisa-se também que essas políticas públicas de 78 a 2020 não correspondem com os anseios da educação em Angola, porque o que se nota é muitos professores com diplomas e poucos professores com formação pedagógica. E como narramos, esses debates em torno dessa debilitação dos professores, ele foi desenvolvido então narrativamente pelo Filipe Zau, numa das entrevistas passando há 2 semanas, onde narra que existem professores angolanos que não sabem ler e nem escrever. Ora bem, com essa fala desse autor, e que por sinal é um dos mentores da educação em Angola, nós vamos perceber que existe muita coisa por detrás disso, porque não se concebe como um indivíduo passa por um concurso público e sem agregação pedagógica, alguns com agregação pedagógica, mas não se faz um diagnóstico prévio a partir da capacitação desses indivíduos para ser inserido no mercado de trabalho. E então vemos essas dificuldades todas acarretando então as gerações futuras, a debilidade então na formação que ora esses indivíduos são passados em sala de aula. No entanto, é importante que o Estado esforce-se na criação de políticas eficazes a fim de corresponder às ansiedades do país e também preocupar-se então com esses estudantes, ou seja, com esses professores que não têm formação pedagógica eficaz, para então que sejam feita a reatualização dos mesmos, porque não se concebe um estudante, ou seja, um indivíduo que terminou a licenciatura e também dá aula no ensino superior na mesma
licenciatura. Então, isso é um paradoxo para quem quer uma formação de qualidade para seu povo. Como metodologia, nós temos o estudo qualitativo, né, a partir de vários escritos que a gente vai trabalhar. E para a coleta de dados, nós vamos partir pela pesquisa viado pela entrevista semi-estruturada, isso aos profissionais do Ministério da Educação e também em alguns professores que moralmente poderão nos ajudar a entender as dificuldades que os mesmos têm passado no que concerne aos desafios da educação e também perceber o percurso desses professores e como foi a sua formação. Então, entendemos que os institutos superiores para a formação de professores em Angola ainda têm grandes debilidades. Por quê? Porque não basta termos esses institutos. Como é formado esses indivíduos? Quem forma? Entende? E também, a partir de alguns estudos que fomos fazendo, percebeu-se que, isso narrando nos estudos do Quitembo, percebeu esse autor ele fazia um estudo sobre a formação de professores baseado dos professores de matemática no estudo na Universidade de Catiavala. Ela afirmava que existia professores que simplesmente se apegavam num plano de ensino que ele pegava esse plano de ensino, passava em 3, 4, 5 turmas diferentes, né? E eles não atualizavam esses planos anos após anos, apegavam sempre no simples plano. Por quê? Porque era o domínio dessa disciplina que eles tinham e não tinha outro domínio. Por quê? Porque ele tinha uma limitação na sua formação. E ele vem afirmar que também em Angola existem indivíduos que simplesmente têm diploma, mas não são diplomas propriamente da sua formação. Por quê? Porque tem indivíduos por detrás deles que oferecem esses documentos a fim simplesmente de ter um diploma que comprova que estudou, mas infelizmente não tem essa formação. Então, aí cabemos nessa dificuldade e nessa precariedade do ensino em Angola. Então, esse estudo nós pretendemos trazer algumas ideias, né, que podem, se calhar, contribuir na elaboração de políticas voltadas à formação de professores em Angola e, quiçá, poderá também ajudar alguns estudiosos que poderão fazer relações, então, referenciais sobre a formação de professores em Angola e, então, usando o nosso estudo. E também pretendemos, com esse estudo, no futuro, dar sequência, né? Não só nesse simples resumo, mas terminando ele, então trazemos uma reflexão abrangente na sociedade angolana e não só, sobre os reais problemas da formação dos professores e a fragmentação das políticas públicas do governo e que, a nosso ver, é falta de vontade política. Para concluir, entende-se então que é importante que a implementação de políticas educacionais em Angola devem ser eficazes. E olhando também para a formação, ou seja, para o orçamento geral do Estado. Porque nos estudos de Nguluve, nós percebemos que o Estado, no seu orçamento geral do Estado voltado à educação, não chega a 5%. Ora bem, como é que essa educação torna-se equitável para todos e de qualidade para todos? Entendemos que é preciso que se tenha uma reformulação orçamentária voltada à educação, saúde, entre outros setores, para dar resposta então aos problemas que esses setores vivenciam. Para terminar, nós agradecemos a Deus Todo-Poderoso, ao nosso orientador pela paciência, né, de nos ter, e aos nossos ancestrais e a todos os familiares, amigos. O nosso muito obrigado por terem nos dado força e a todos os organizadores desta semana maravilhosa. Nós tecemos elogio e agradecemos e queremos nos encontrar nas próximas oportunidades. O nosso muito obrigado pela oportunidade nos dada. Obrigado.